para a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo sobre a lei de conselho e conferência, tá? 8142, 2 páginas, é muito pequeno, né? Vamos lá. Lei seca. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências governamentais de recursos financeiros na área de saúde e das próprias providências e de outras providências. Congresso, sanção, O Sistema Único de Saúde, SUS, que trata a Lei 880, contará com a esfera de governo sem prejuízo de funções de poder legislativo com as seguintes instâncias colegiadas. Primeiro, lembre que é uma questão colegiada. Às vezes os caras se ferram com a gente usando palavras estranhas que ninguém entende o que significa, né? E várias vezes é essa coisa de coisas colegiadas. Eles usam algumas palavras diferentes para te ferrar e você não entender o que ele quer dizer. Ele está dizendo a mesma coisa que está escrito aqui. Está querendo dizer que é colegiada. Mesmo eu não entender direito que é uma colegiada, só consigo interpretar que é uma instância em que tem várias partes e tem deliberações. Entende? Bom, daí as instâncias que são colegiadas são a Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. A Conferência da Saúde reunir-se-á a cada 4 anos. Esse tempo aqui aparece várias vezes também. Eles normalmente colocam 2 anos para errar. Com a representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde, propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde nos níveis correspondentes convocados pelo Poder Executivo ou extraordinariamente, ou seja, também pode, por outro meio, por esta ou pelo Conselho de Saúde. Ou seja, pode fazer novas diretrizes ou propor coisas para fazer de saúde. Quem faz essas coisas? 3 pessoas. Ou para o Poder Executivo. Um exemplo seria a pandemia de agora. O próprio Poder Executivo tinha total poder para executar, ativar propostas de diretrizes de saúde para serem implementadas durante a pandemia e salvar um monte de gente, né? Não deu muito certo isso, não. Daí a conferência. A conferência é uma reunião, uma super reunião que junta todo mundo. Daí ela acontece a 4 anos. Ela também pode fazer diretrizes. E um próprio conselho de saúde. Um conselho de saúde ele é mais menor do que a conferência de saúde, né? Todo ente federado tem um, ou seja, se tiver algum problema de um estado que está afetando outro estado ou um estado provavelmente vai afetar o outro estado, eles podem pedir uma reunião, né, para fazer isso, entende? Então, daí o conselho de saúde em caráter permanente. Quer dizer, ele pode pedir uma conferência de saúde, é isso que eu quero dizer. Não estou confundindo tudo, né? O Conselho de Saúde em caráter permanente é deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Tá vendo? São 4 caras. Governo, prestadores, trabalhadores, profissionais de saúde e usuários. Usuários da saúde. Normalmente eles tiram algum desses caras, eles não fazem uma troca de caras, eles só tiram algum deles para errar a questão nos enunciados. Mas são 4 caras: o próprio governo e os caras que trabalham na saúde, as pessoas que vão utilizar isso e as pessoas que trabalham e precisam de ser garantidas a saúde deles, certo? Ou seja, os que controlam, os que administram, os que cuidam, os que usam e os que tem muito perigo de ferrar com a vida deles se eles não tiverem essas garantias, os prestadores de serviços, certo? Na verdade, eu não tenho certeza o que significa prestador de serviços, né? Bom, atua na formulação de estratégias e no controle de execução de política da saúde na instância correspondente. Instância correspondente significa Estado, município ou União. Inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Ou seja, um conselho de saúde do município vai ser homologada sempre pelo chefe do poder, que seria o prefeito do município. Chefe do poder executivo. Provavelmente é executivo, né? Bom, daí, sim, também o Conselho de Saúde não só fala de saúde, ele fala de várias coisas que tem a ver com saúde. Controle administrativo, política, saúde, econômico também, né? Terceiro, 4 e 5. O Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, que significa CONAS, e o Conselho Nacional de Secretaria aos Municípios Pais de Saúde, CONASENS, serão representação do Conselho Nacional de Saúde. Isso aqui já apareceu uma vez. Eu quase nunca vejo isso aqui, mas eu vi uma vez. Bom, a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e conferência será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Ou seja, não sei. A Conferência de Saúde dos Conselhos terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regime próprio, aprovadas pelo respectivo Conselho. Os recursos
de Fundo Nacional de Saúde, o FNS, serão alocados com... Se lembra que no começo falou que essa lei também fala como é que são o treco de recursos? Está aqui no artigo 2. O artigo 2 diz: 1, 2, 3, 4. 4 coisas que precisa para serem mandadas dinheiro para os lugares. Para a saúde, claro. Os recursos do fundo são mandados como despesas de custeio de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Mas por que isso é importante? Mas não é importante para o conteúdo do nosso concurso de Secretaria Estadual de Saúde. É importante para conteúdo de contabilidade. É que, sendo vinculado a ela como custeio de capital, tem umas certas coisas que dá para fazer, né? Bom, segundo é investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Ou seja, o recurso é enviado como... Isso aqui é só como está falando como é a descrição do dinheiro que está sendo enviado. Ou ele é uma despesa de custeio, ou seja, é uma despesa para o treco funcionar. Tipo, o dinheiro que eles gastar em energia, o dinheiro que eles gastar com pessoas. Essas são despesas de capitais e são enviadas lá para os caras da saúde. Depois tem investimentos previstos na lei orçamentária na LOA, de iniciativa do Poder Legislativo, né, que é os leis orçamentários do Poder Legislativo aprovados pelo Congresso Nacional, certo? Ou seja, existem investimentos de saúde que podem constar, esses também são tipos de recursos do Fundo Nacional que podem ser emanados para os lugares, certo? Terceiro, investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Quem mais faz planos? Também o Ministério da Saúde. O plano dele é o quinquenal e ele também tem investimentos. Com o dinheiro do Fundo Nacional que é enviado para o Ministério da Saúde também pode ser considerado como dinheiro de investimento. E, por fim, a cobertura de ações de serviços de saúde a serem implementadas pelos municípios, estados e Distrito Federal. Esse aqui eu não sei. Parágrafo único. Os recursos referidos no 4, que são a cobertura de ações e serviços, deste artigo destina-se-ão a investimentos na rede de serviços e cobertura assistencial ambulatorial, hospitalar e as demais ações de saúde. Os recursos referidos no inciso 4 do artigo 2 desta lei serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no artigo 35 da Lei 8080. Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no artigo 35 da Lei 8080, será utilizado para o repasse de recursos exclusivamente a critério estabelecido no mesmo artigo. Os recursos referidos nesse artigo serão destinados pelo menos 70% dos municípios, afetando-se o restante dos estados. Os municípios poderão estabelecer consórcio para a execução de ações e serviços de saúde, remanejando entre si as parcelas de recursos previstos no inciso 4 do artigo 2 desta lei. Para receberem os recursos de que trata o artigo 3 dessa lei, os municípios do Estado e o Distrito Federal deverão contar com... Daí isso aqui é uma coisa, a segunda coisa que mais cai. Na verdade, aquelas coisas que eu falei primeiro eram mais pegadinhas mesmo. Isso aqui é a coisa que mais cai. Realmente dá 812. A outra lá é só o treco da período que acontece a Conascens, as confederações. E esse aqui que fala de como é que ganha dinheiro, né? São 5 hipóteses. E elas ficam sempre aparecendo nas questões. Primeiro, um cara tem que ter fundo de saúde, tem que ter conselho de saúde com composição paritária de acordo com o decreto, tem que ter o plano de saúde, tem que ter relatório de gestão que permite controle de que trata. O quarto do artigo 33 da 8080, tem que ter a contrapartida de recursos para a saúde na respectivo orçamento. E tem que ter a comissão de elaboração de plano de carreira, cargos e salários, PCSS, previsto no prazo de 2 anos para sua implementação. Se não deu para entender, tem que basicamente ter um treco administrado já, tem que estar tudo planejado e perfeito. E os trecos de controle também tem que estar estabelecidos. Tem que ter como é que as contratações, como é que vai pagar elas, o dinheiro que vai ter que ser gastado. Tem que ter o conselho de saúde para que o treco seja organizado pela própria comunidade também e ela possa dar a sua opinião na saúde. Tem que também ter o conselho de saúde, o fundo de saúde, que é o dinheiro para ser transferido, o plano de saúde para tratar todo mundo, né? E relatório de gestão para ver se o dinheiro está sendo usado direito, né? Tu precisa de todas essas coisas para administrar o treco direito e administrar também o dinheiro que vai ser enviado para eles, entendeu? Faz sentido, não? Parágrafo único. No atendimento dos municípios, ou pelos estados ou pelo Distrito Federal, dos requisitos estabelecidos nesse artigo, empregará que os recursos concedentes sejam administrados efetivamente pelos estados ou pela União. Ou seja, se
os municípios ou o estado não tiverem feito todas essas atribuições para administrar esse dinheiro que vai ser enviado, ela vai ser administrada pelo órgão superior dele, que seria um caso de município, seria um estado, ou pelos municípios, estados ou pelo Distrito Federal, entende? Bom, artigo 5 é o Ministério, mediante portaria do Ministro do Estado, autorizado a estabelecer condições para aplicar esta ação desta lei. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação e revogam-se disposições. E agora questõezinhas. O controle social do SUS está previsto. O controle social é essa lei aqui, tá? Está previsto na lei, em lei e deve ser realizado pelos órgãos competentes, segundo a lei 8142. Existe um órgão que possui caráter permanente e deliberativo. Se tem uma coisa aqui que as pessoas podem esquecer, mas o conselho ele é permanente, tá? Permanente deliberativo composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários que atuam na formulação de estratégia de controle de execução de polícia, política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído a cada esfera do governo, a qual o órgão ao qual se refere bom, basicamente é a mesma coisa que estava escrita na lei, né, o Conselho de Saúde. Segundo, uma questão de enfermeiro da VUNESP. A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde se dá por meio de atuação representativa dos usuários. Daí você tinha que, qual é o treco? Daí aqui, olha, aparece o CONAS e o CONASENS. Na administração do Fundo Nacional por meio da representação antes dos usuários. Onde é que tem os usuários aqui? Tipo, essa aqui é meio difícil, porque se você não prestou atenção, você não vai lembrar qual que é o representante dos usuários. Mas também é fácil também, porque tá na cara qual que é. Tipo, todas as coisas aqui estão na lei, mas elas não são. Olha aqui, tipo, tem o Fundo Nacional de Saúde. Ela está na lei que fala como é que é escrito o dinheiro, qual é o nome do dinheiro que é mandado, certo? Depois tem o Conselho Nacional de Secretários e o CONASENS e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais, né? Tem esses dois carinhas, eles também aparecem. Depois tem a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, esse aqui não tem na lei, e depois tem o Conselho da Saúde, obviamente é o Conselho da Saúde, né? E última questão, Relação 8142, sobre a participação da comunidade na gestão única do SUS e sobre as transferências intergovernamentais dos recursos financeiros na área da saúde, justifica a alternativa correta. Se lembra que as transferências intergovernamentais falou que o principal treco é que tem 5 pontos que precisam ter, né? Daí fala aqui na lei. O Sistema Único de Saúde, 8080, constará em cada esfera do governo sem prejuízo das funções do Poder Legislativo com as seguintes instâncias colegiadas. Ele fala, ou seja, era uma questão aqui, né, o primeiro enunciado é para você saber quais são as seguintes instâncias colegiadas, mas se lembra, as instâncias colegiadas estão no primeiro artigo e elas só falam duas. Ou seja, tipo, tem um monte de instâncias lá aqui no meio da lei 842 que eu vi, né? Tipo, a CONANS e a CONASENS. Só que só tem duas que foram chamadas de colegiadas. Qual eram? O Conselho e a Conferência. Daí, se tiver aqui a Conselho e Conferência, essa aqui vai ser a certa. Daí aparece o Conselho de Saúde, está aqui. Conferência Nacional de Saúde, está aqui. Conselho Nacional de Secretários dos Secretários Municipais de Saúde. E olha aqui, ó. Adicionou um A mais, está errado. Se só tivesse o Conselho e Conferência, estaria certo. O Conselho Nacional de Secretários Municipais não é considerado. Segundo, o Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, se lembra que está errado. Não é caráter transitório, é permanente e não é consultivo. É deliberativo. Ou seja, deliberar significa que eles propõem coisas e se conversam entre si para ver o melhor jeito, certo? Então, tá errado isso aqui. Já na primeira frase, não vamos continuar nele. Terceiro, são condições para a transferência de recursos do SUS aos municípios dos Estados Unidos Federal. Ou seja, essa aqui só deu a base que tem um meio, tem condições para mandar recursos, né? A gente viu que são 5. Que eu resumi que é um tipo de treco que eles têm capacidade de administrar o dinheiro que vai ser mandado, certo? Daí, aqui ele fala com dois pontos, e se os próximos tiverem pelo menos alguns deles, vai estar certo isso aqui, porque aqui não tem limitação, né? Bom, a existência de fundo de saúde tem que ter, tá certo? Conselho de saúde tem que ter, tá certo? Plano de saúde tem que ter, tá certo? Relatório de gestão, tá certo? E a contrapartida de recursos de saúde, tá certo também? E além da comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários. Você pode até estar confundindo esse CE, plano de carreira e cargos e salários, mas tinha isso sim. Só que ele estava como uma sigla. É meio estranho, mas esse aqui parece certo, por enquanto. Vamos ver o próximo. 85 dos recursos do Fundo Nacional são destinados à cobertura de ações e serviços de saúde e devem ser destinados aos municípios, sendo o restante destinados ao Estado. Olha isso aqui tem um problema, porque eu não lembro de ler isso.
Mas eu tenho quase certeza, depois de ler isso aqui, eu tenho quase certeza que tinha sim, tem essa coisa de quantidade de porcentagem de recursos que tá lá. Só que ela não tá em número, então acabei pulando. Ou eu nem percebi quando eu li. É 70%. Isso aqui tá errado. 70% do dinheiro. Teve questões disso aqui já na Vunesp. E era. Eu errei. Bom, 70% do dinheiro é tudo para o município e para os municípios. Os 30% restantes são para as outras coisas, né? E a última questão diz: a Conferência de Saúde anuncia a cada 4 anos, com representação de vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes orçamentárias, sendo atualizadas a cada nível de atenção à saúde. E esses 5 aqui tá perfeitinho. Bom, então vamos cancelar aquela lá que tinha além de comissão de elaboração. Olha, essa coisa de comissão aqui já me perdeu. Eu agora que eu li de novo, eu vi essa palavra comissão. Não tem comissão nisso aqui não, tá? Bom, aí tá todas erradas. Só a última que tá certinha. Reunião, 4 anos, ela tá simplesinha e certinha. Agora vamos lá ver os gabaritos. O 3 é o... Ih, olha aí, ó, errei. Não era a Conferência de Saúde reunir-se a cada 4 anos com representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes orçamentárias sendo utilizadas em cada nível de atenção à saúde. Eu não sei qual é o erro disso aqui não. Eu tenho que ler lá na lei seca, né? Eu errei a 3, que triste. O 2 era a E, Conselho de Saúde, né? O avião. E o 1 era o C, Conselho de Saúde também, né? Acertamos os dois que era Conselho de Saúde, mas erramos aquela lá de... essa última aí, né? Triste. Tchauzinho.